Olá, muito bom dia para ti. Estamos iniciando mais uma edição do Hoje na Assembleia desta quinta-feira, 30 de julho. E a gente inicia conferindo as manchetes desta quinta-feira. Comissões especiais avançam na discussão de temas ligados ao saneamento, à cultura e aos feminicídios. Combate à violência contra a mulher marca a atuação da CCJ no semestre. 21 projetos com este objetivo foram aprovados pela comissão. E tem ainda nova feira aposta no fortalecimento da produção local. Então fica aí que o Hoje na Assembleia está só começando. A Assembleia Legislativa instalou 3 comissões especiais no primeiro semestre deste ano. Durante 120 dias, os colegiados realizaram audiências públicas, ouviram especialistas e percorreram diferentes regiões do estado para aprofundar temas de impacto à população gaúcha. As comissões especiais são temporárias e têm como objetivo analisar assuntos de interesse público. Neste semestre, os trabalhos se dedicaram ao saneamento básico, ao combate ao feminicídio e ao diagnóstico dos sistemas de cultura do Rio Grande do Sul. Instalada em maio, a Comissão Especial sobre o Saneamento Básico promoveu audiências públicas no Parlamento e em diferentes regiões do estado para apurar a precariedade do abastecimento de água e dos serviços prestados pela Aegea Corsã, responsável pela concessão em 317 municípios gaúchos após a privatização da companhia em 2023. Nós temos a obrigação, e não apenas isso, é a diretriz da empresa, prestar contas permanentemente. A Assembleia Legislativa, como outros colegiados, é absolutamente fundamental, é um fórum exatamente para esse tipo de debate. Tivemos a oportunidade de participar, ouvir muitas demandas, prestar esclarecimentos, mas especialmente qualificar o nosso mapa de referências acerca do serviço prestado, para que nos ajudem, e nos ajuda muito esse espaço, para que a gente siga aprimorando os processos, melhorando o serviço. Ao longo dos trabalhos, a comissão também ouviu moradores, vereadores, órgãos de fiscalização e representantes do Poder Executivo. As principais reclamações apresentadas foram as altas tarifas, a qualidade da água e as dificuldades enfrentadas no abastecimento e na prestação dos serviços de saneamento. Temos muitos municípios reclamando com relação à questão da qualidade da água, da cobrança sobre o esgoto cloacal, onde não tem a disponibilidade e ainda assim, durante 10 dias, 12 dias mais ou menos, os usuários ficaram sem poder ter o consumo dessa água, sem poder tomar banho, lavar roupa ou até mesmo consumir essa água. E eles serão ressarcidos? É justo que isso aconteça, mas é por isso que estamos aqui, justamente para brigar pelos direitos da nossa população e das cidades que sofreram com tanto essa falta de água e a qualidade dela. Outra comissão especial do primeiro semestre voltou o olhar para a cultura, um setor que emprega mais de 400 mil pessoas no estado. Durante os meses de trabalho, o colegiado realizou audiências públicas para ouvir representantes do setor cultural e da sociedade civil. Entre os principais desafios apontados estão a dificuldade de acesso a editais e programas de fomento, a falta de espaços culturais em funcionamento, a escassez de profissionais técnicos e a necessidade de fortalecer as políticas públicas para o setor. A gente precisa de ter ação continuada para a gente garantir a pesquisa, para a gente garantir a memória, para a gente garantir a difusão. E esse programa Ações Continuadas, ele, por exemplo, ele é plurianual. Então, tu ganhou um ano, tu ganhou automaticamente para o outro ano, o que dá uma sequência de ação continuada, né? Então, tu consegue ter um planejamento. A gente precisa começar a conseguir os trabalhadores e trabalhadoras da cultura a planejarem, né? A terem uma garantia de que não viva de edital em edital. A terceira comissão especial iniciou seus trabalhos em junho para debater as causas e as características dos feminicídios no Rio Grande do Sul. As audiências públicas reuniram representantes dos poderes públicos, órgãos de segurança, do sistema de justiça e entidades ligadas à defesa dos direitos das mulheres.
Ao final do prazo regimental, as 3 comissões especiais apresentarão relatórios com as principais conclusões e encaminhamentos, que poderão servir para aperfeiçoar as políticas públicas e orientar futuras iniciativas legislativas. Bom, e antes de chegarem ao plenário ou às demais comissões, todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é responsável por avaliar a legalidade das propostas. E no primeiro semestre, a CCJ deu sinal verde a 21 projetos relacionados ao combate à violência contra a mulher. A gente agora vai conversar ao vivo com a Helena Moura sobre estas iniciativas, um balanço da CCJ no primeiro semestre, né, Helena? Bom dia para ti. Bom dia, Bárbara, para ti e para quem nos acompanha nesta quinta-feira aqui no Hoje na Assembleia. É bem isso, como tu falou, a CCJ ela é a porta de entrada de todos os projetos apresentados aqui na Assembleia Legislativa. Diria que é a comissão mais importante aqui da casa, né, Bárbara? E tu, como ninguém, sabe disso, porque acompanha todas as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. É nela que as propostas passam pela análise de constitucionalidade para continuarem seguindo para as próximas etapas de tramitação. E nesse primeiro semestre de 2026, a CCJ realizou 20 reuniões e também aprovou 119 pareceres a projetos de lei. Um número bem alto e significativo. E um dos principais temas discutido nesse primeiro semestre, Bárbara, na CCJ, foi o enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul, de janeiro até junho, então, de 2026, 41 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. E nesse mesmo período, só que do ano passado, em 2025, foram registrados 36 casos, um aumento de 14%. E ao longo, então, desse semestre, 21 projetos relacionados ao tema receberam parecer da comissão. Entre eles, proposta como o programa RS por Elas, que prevê cursos de autoproteção para mulheres em situação de violência doméstica, e também o auxílio RS Ampara, destinado a crianças e adolescentes órfãos em razão do feminicídio. 15 desses projetos tiveram a tramitação priorizada e foram aprovados em plenário e sancionados pelo governador. Um tema super sensível que foi tratado nas comissões e também nos programas aqui da TV Assembleia, né, Bárbara? Um tema que a gente não gostaria de estar falando, mas super importante, sensível, delicado e que a gente vai continuar tratando enquanto não pararem de nos matar. E eu quero saber se tu quer fazer algum comentário, tu que acompanhou todas essas 20 reuniões de fevereiro até junho de 2026. Helena, esse foi um tema recorrente ao longo do primeiro semestre na CCJ, que acompanhei desde o início, especialmente ali naquele mês de março, que a gente chama como o mês das mulheres, em que tivemos aquela sessão histórica aqui do dia 10 de março, que coincidentemente eu sempre lembro porque é o dia do meu aniversário, que foi a sessão em que foram aprovados vários projetos relacionados às mulheres, especialmente voltados ao combate à violência contra a mulher. E esse número que a Helena traz já está desatualizado, né, Helena? Porque agora, já no final de julho, a gente já vê outros casos de mulheres, de feminicídios. O último que a gente até comentou ontem aqui com a Vicky no jornal, uma menina de 17 anos, num relacionamento de apenas 4 meses, foi assassinada pelo ex-namorado, ela que já tinha uma medida protetiva contra ele. Então é muito chocante esses dados e mostra que o Legislativo está atento a isso, tentando dar uma resposta à sociedade diante desses números que nos assustam e muito, né, Helena? Sim, Bárbara, muito nova, né? 17 anos. Ontem também eu estava acompanhando tu e a Vicky no Hoje na Assembleia e é bem como tu falou, tá complicado e não tem um perfil, né, Bárbara? Não tem um perfil, são mulheres de todas as classes sociais, todas as idades, cores. E a gente vê, né, e não precisa nem ser um relacionamento muito longo. Ela namorava apenas 4 meses com esse rapaz e foi assassinada, ele que já foi preso, né? A gente traz essa atualização também. Segue daí, então, agora, Helena, porque temos outros assuntos também na CCJ, porque não foi só isso.
Exatamente. E nem todas as matérias tiveram um desfecho nesse primeiro semestre, Bárbara. Algumas mobilizaram debates e permaneceram em análise, que foi o caso do projeto que trata da liberação e do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios aqui de futebol, porque esse projeto também ficou um tempão na CCJ, foi bastante discutido e o parecer ele foi rejeitado e a proposta acabou redistribuída para a nova relatoria. E outro tema também que movimentou a comissão foi a proposta de emenda à Constituição sobre a data base dos servidores públicos. O pedido de reexame do parecer adiou a votação da matéria na CCJ. E atualmente a Comissão de Constituição e Justiça, ela possui 474 pareceres aptos para integrar a ordem do dia, além de 683 matérias distribuídas aguardam análise dos relatores. E entre os temas, então, estão propostas relacionadas às áreas ambiental e tributária, espaços esportivos e também projetos que instituem datas comemorativas e eventos locais. Volto contigo aí no estúdio, Bárbara. Isso aí, então, um panorama da CCJ, que é uma comissão extremamente movimentada. Com relação àquele das bebidas alcoólicas nos estádios, a gente falou bastante ao longo do semestre, aqui no Hoje na Assembleia também. E tem aquela atualização que a gente estava conversando ali nos bastidores, né, Helena? Que é a nível federal, na Copa Feminina, que acontece aqui no Brasil em 2027, já tem um parecer federal dizendo que vai ser permitida a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios que vão sediar esses jogos, né, da Copa do Mundo Feminina, inclusive aqui em Porto Alegre, o Beira-Rio é uma das sedes. E sobre a PEC da database, a gente vai dar um spoiler que na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque teve atualização e uma nova PEC foi protocolada aqui na Assembleia, tentando estabelecer uma database, mas daí isso, Helena, eu não vou te contar agora, tu vai ter que assistir o Hoje na Assembleia da segunda-feira, da semana que vem, que daí a gente vai trazer mais informações sobre isso. Muito obrigada, Helena, ótimo dia para ti. Agora, a gente segue aqui falando também das comissões, porque a Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia fortaleceu sua atuação no primeiro semestre com a criação do Observatório do Mercosul. Entre os temas analisados estiveram o apoio à pecuária gaúcha, a exportação da erva mate, o acordo Mercosul-União Europeia e o desenvolvimento da metade sul. O colegiado também trabalha para aproximar o Rio Grande do Sul dos países que integram o bloco, promovendo debates sobre comércio, infraestrutura, integração regional e cooperação internacional. Também mantém diálogo permanente com consulados, câmaras de comércio, universidades e instituições do Brasil, Uruguai e Argentina. E a Assembleia também é um ponto de encontro entre quem produz e quem consome. A entrada do Palácio Farroupilha recebe ao longo da semana feiras que reúnem agricultores familiares e artesãos. São verduras, legumes, roupas, peças de artesanato e diversos outros produtos que chegam diretamente ao público. A iniciativa incentiva a produção independente, fortalece a economia local e aproxima o legislativo da comunidade. E a partir de agora, a programação passa a contar com mais um dia de feira fixa. Agora, todas as sextas, a entrada do Parlamento Gaúcho recebe uma nova feira. Como uma forma de dar mais autonomia às mulheres, o projeto começou como uma tentativa de se reerguer depois das enchentes. Aí a ideia inicial é na parte de capacitação, né, para elas se formarem, né, de fazerem os seus produtos e terem essa fonte de renda, né. A Cooperativa Central Solidária produz produtos como chimias de uva, pêssego, bergamota, sucos e caponatas. Todos produzidos nas terças e quintas por cerca de 80 mulheres em hortas comunitárias em Canoas e Novo Hamburgo. O projeto também oferece cursos de capacitação. A gente tem uma equipe onde faz os cursos, né, tanto de capacitação, de boas maneiras, de boas práticas, de vendas, né, e depois a parte da produção, que tem professoras que fazem a parte da prática. A feira acontece todas as sextas-feiras, das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, na entrada do Palácio Farroupilha. Tá aí, então venham nos visitar e conhecer a feira aqui da Assembleia Legislativa.
Agora a gente vai conferir juntos a previsão do tempo completa para esta quinta-feira, com alertas importantes, mas também com uma trégua na chuva aqui no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, a melhora será apenas temporária. A atmosfera segue muito aquecida e instável, e no fim de semana uma nova frente fria avança sobre o estado, criando condições para novas pancadas de chuva fortes e volumosas. Então aproveita esta quinta-feira, porque apesar da pausa na chuva, o alerta hidrológico permanece devido aos níveis elevados dos rios em diversas regiões. Em pelo menos 10 municípios gaúchos, os rios estão acima da cota de inundação, conforme dados do Serviço Geológico Brasileiro. Hoje, quinta-feira, as temperaturas mínimas variam entre 15 aqui na capital, 11 Pelotas, 12 lá na Serra Gaúcha. Já as máximas chegam a 21 na capital, 27 no Noroeste Gaúcho, 20 em Santa Maria. E ainda falando sobre os impactos do tempo, vale registrar que um tornado atingiu o Rio Grande do Sul na última terça-feira. Tu vai conferir agora aí na tua tela. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o fenômeno passou pelos municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e 7 de Setembro, no noroeste do estado. O tornado foi registrado na terça por volta das 6h25 da tarde e provocou danos severos em edificações e deixou pelo menos 4 pessoas feridas. De acordo com a Defesa Civil, os ventos chegaram a 200 km por hora. Impressionante a imagem. E vale destacar que já aconteceram outras situações de tornado aqui no Rio Grande do Sul, mas dificilmente a gente consegue registrar. E foi registrado em vídeos de pessoas que estavam lá nos municípios atingidos, infelizmente. E a cobertura completa do que acontece no Legislativo você confere hoje no Jornal Assembleia, às 10 horas da noite. E antes de encerrar, como é a última edição da semana, tem aquelas dicas para tu seguir com a gente também no teu final de semana. Bom, no sábado, Faça a Diferença, a gente fala sobre envelhecimento ativo e mostra como é possível chegar à terceira idade com mais qualidade de vida, cuidando da saúde física, da saúde mental e mantendo autonomia no teu dia a dia. Já as gurias do Simplifica descomplicam o universo dos data centers e explicam por que esse empreendimento está no centro dos debates aqui no Rio Grande do Sul e como podem impactar a economia, a geração de empregos e o desenvolvimento do estado. Então tá aí 2 dicas para tu conferir no teu final de semana e acessa lá o YouTube aqui do Parlamento Gaúcho do período eleitoral e confere tudo que a gente está produzindo ao longo da semana aqui pela TV Assembleia. Muito obrigada pela tua companhia, semana acabando, mês acabando também, mas eu te espero na segunda-feira, a partir das 8h45, com o final do recesso, estaremos de volta na segunda-feira ao vivo, de segunda a sexta-feira. Então te espero lá, tenha um ótimo final de semana, se cuide e até segunda.